sermos fiéis àquilo que nós fizemos como compromisso. Com o Senhor, Adão e Eva coordenaram que nunca tocará desta árvore. Combinar, nunca pegarás. Isto é a norma, isto é a lei divina. O Senhor dá limitação, dá aquilo que se pode fazer e o que não se pode fazer. Ele faz a pergunta muito simples, se nós voltarmos à primeira leitura. Por que o Senhor disse para vocês não comerem isto? Por que colocou limites? Se for a comer desta árvore, seria como ele. O veneno das pessoas, o veneno do homem, o veneno que mata muita gente, o veneno que faz cair muitas pessoas, o veneno que faz arruinar muitas famílias, o veneno que faz estragar famílias bem construídas, entra no homem. A ambição, ele quer ser como o homem. Eu quero perceber o que vai acontecer depois. E então a nossa ambição muitas vezes nos leva a fazer coisas que no fundo depois vão arruinar-nos a nós mesmos. Por pretensão e vontade de querer ser como Deus, aceitam cometer a infração. Por vontade de superar ou estar na mesma posição com Deus, Adão e Eva caem no pecado a partir da serpente. E assim podemos puxar para a nossa situação de comunidade. Uma pessoa pode estragar uma comunidade inteira. Ninguém murou uma base. Nós estamos a falar de 5. Uma pessoa pode estragar um movimento inteiro. Uma pessoa. Mukazi wakuti hazi kumoyo musante. Emoyo musante abatsiri chiro musanyeperwe kuti abatsiri chiro. Tsvakai kuti usikabatsiri chiro ndiani mukati muno. Mune umwe eles como pessoas, não é uma pessoa que está a estragar. Então, o veneno, por mais que seja ínfimo, uma gota pode eliminar muita gente. Então vamos voltar para nós e olharmos para a nossa vida. Se eu sou ocasião de pecado, devo reparar a minha vida. Agora, isso como comunidade, é preciso também entrar na linha de perseverança, de sermos firmes. Kutazo ete magumba para não falar para ele unosco. Para ser fofoca é preciso a segunda pessoa. Vamos dar ouvidos à palavra de Deus, não fofoca. Durante a missa, estamos a falar de quem está na missa. E então, a situação de uma pessoa afeta a segunda pessoa vai transferir para a terceira, no fim é a comunidade toda que está. E depois, quando perguntam a última pessoa, de ouvir com fulano. Quem me disse é fulano. Quem me disse é fulano. E a sequência do pecado continua a crescer. Teu nome e o cargo que exerce aqui na paróquia? Eu sou Fernando Sitoy, aqui sou simples crente. Estamos no segundo domingo do mês de junho e acabamos de ouvir a homilia de Frei Tendai. Como é que percebeu? A homilia de Frei Tendai foi uma homilia forte que faz com que nos purifique a nossa fé. Renovamos a nossa fé a partir das leituras que hoje foram proferidas. Então, ele trouxe, em poucas palavras, aquilo que os crentes precisam de ouvir. Ouvir aquilo que está escrito e trazer na nossa realidade. Como nós podemos viver em Cristo como cristão, e isso faz com que as famílias, as pequenas comunidades se renovem quando busca-se a palavra de Deus, a palavra escrita, e nos contextualiza naquilo que é o nosso viver atualmente. A família é uma célula de um governo, de uma qualquer sociedade que haja, mesmo a igreja vem da família. Hoje, a Bíblia fala no tempo do Adão, pegando essas palavras para o nosso momento atual, que muitos não aceitam as falhas que eles cometam.
Olha, este país é daquele país que teve a independência em 1975. Mas a desgraça que sola nesse país, a culpa é da Renamo, em que destabilizou esse país durante muito tempo. Não só destruíram infraestruturas, mortos humanos. E também a Renamo dá a culpa ao governo. A falta da liberdade desse povo depois da independência é que causou também esses problemas. O que a igreja deve fazer mais no meio disso? A primeira coisa é orar. A igreja deve orar, a igreja deve evangelizar, a igreja deve levar a palavra de Deus até aos que necessitam. Olhando para essa questão do nosso país, é preciso, o papel da igreja é de reconciliação. Juntar as partes e dar a razão. É verdade que temos esses grupos antagônicos, mas no fundo todos lutam pelo mesmo bem. Mas há interesses obscuros no meio disso. Há pessoas que trazem problemas do país para desestabilizar o país, mas no fundo só precisam para o bem individual. Ter o grupo oposto não é problema. Veja razões, mesmo aqui na igreja, estamos a ver movimentos. Esses movimentos não devem vir desestabilizar a igreja, mas sim vir construir a igreja, vir fortificar. Por isso, essa é a razão que diz a democracia. A democracia é ter pensamento diferente. Temos a oposição. É necessária essa oposição, mas temos que ver o foco dessa oposição. Está a opor para o bem do país, está a opor para um certo grupo das pessoas. Então aí deve entrar a igreja deve entrar com a palavra de Deus e fortificar, reconciliar e dar a razão, mostrar que é verdade, somos grupos diferentes, mas o país é único, somos moçambicanos. Temos que estar unidos para construir uma só coisa. Quando a igreja entra ali e diz, os que estão no poder, peguem ideia desses, juntem e formem uma só coisa, para o bem da nação. Bem, primeiro agradecer a Deus por dom da vida que me concede dia após dia, junto com a minha família. A missa correu muito bem, na graça de Deus. Creio que nem todos conseguiram ouvir a missa de hoje. O que tem a dizer para eles? Olha, quem não esteve hoje perdeu para sempre, porque a mensagem que hoje escutamos, as palavras de Deus que nós escutamos hoje, são palavras dolorosamente que nos tocam nos nossos corações. Em particular, para mim mesmo, que fiz a primeira leitura, eu penso que a leitura foi bem lida e eu lia em palavras, para as pessoas perceberem. E por cima disso, o Frete ainda acabou frisando isto, que a responsabilidade é de cada um. Não posso falar do panquista porque o pecado é meu. Não, a responsabilidade é de cada um. Onde estás? Eis-me aqui, Senhor. Não diga que é aquilo, mas aquilo. Não cola isto na palavra de Deus. Não cola isso em Deus. Então, isto é uma reflexão muito grande. Levemos isto a peito. Paróquia, a comunidade em geral, a sociedade em geral. Levar isto a peito, eu penso que vamos ter uma sociedade muito sólida. Temos acompanhado em alguns momentos, não aqui na Católica, mas em outras igrejas, em que se diz toda a desgraça que o povo sofre é através do Adão e Eva. Eu posso dizer, não posso afirmar categoricamente estas palavras ou o que dizem as pessoas, mas nós partimos de Adão e Eva, claro. Eu tenho uma família. Se eu me comporto mal hoje, a minha família também vai degredir daquilo que eu estou a passar. Então, se Adão e Eva nos mostrou essa imagem, claro, se a palavra de Deus, ainda bem, Adão e Eva acabou escondendo aquilo que ele cometeu, tanto como a Eva acabou escondendo aquilo que eu, dando culpa a terceira pessoa. Mas, contudo, Deus nos dá essa oportunidade de nos aproximar a Ele e confessar os nossos pecados. E darmos a responsabilidade de cada um que seja responsável por seus atos. Então, deixemos de dizer que nós somos de Adão e Eva e devemos dar culpa a Adão e Eva. Não, hoje fomos bem dito que a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. E temos que responder, eis-me aqui, Senhor. Tem alguns acadêmicos que falam mesmo, acadêmicos políticos que falam mesmo, que tudo esse problema, que o conflito que existe em Moçambique é através de colônia, porque deixou os seus filhos. Essa é a parte política. Okay? Também falam a mesma coisa. Sim, o passado ainda afeta-nos. É a parte política, mas se nós formos a ver o que acontece,
Bem, os colonos, sim, nós tivemos o tempo que vieram aqui em Moçambique, nos colonizaram, mas também temos que dar um feito positivo quanto a isto. Não é só dizer que eles vieram aqui nos espizinhar, nos fizeram o quê? Não, mas temos que aproveitar o pouco que eles deixaram para nós, o pouco que eles nos ensinaram para nós aqui. Eu não sei o que seria Moçambique, desculpa pela expressão, não sei o que seria Moçambique se não o colono viesse aqui, nos ensinar, apesar que nos dava chamboco, nos espizinhava, mas eu não sei o que seria o colono hoje, nós moçambicanos, sem o colono. Temos que aproveitar o positivo, o pouco positivo que eles nos deixaram aqui. É essa parte, não podemos olhar só as partes negativas dele, mas sim a parte positiva que eles nos deixaram. É isto que vamos crescer. Olhar sempre pela parte negativa, nunca vamos avante, mas sim parte positiva.